Oi, pessoal! Tudo bom? Boa noite de sexta-feira. Hoje, a live da Clínica Movimente. Oi, Cris, tudo bom? Já vou te chamar em um segundo. Joia, já está entrando. Enquanto a doutora Cristiana está entrando, eu vou dizer para vocês que hoje a gente vai falar sobre vamos tirar o videogame dos pais. Esse papo vai render. Espero que vocês gostem, estejam inspirados a ouvir a doutora Cristiana Renner falar sobre isso nesse bate-papo de hoje, sexta-feira, né? E assim, a ideia é a gente discutir aqui com ela, fazer as perguntas necessárias para que a gente possa discutir essa questão, né, que não é só o videogame. Oi, Aline, tudo bem? Deixa eu pegar aqui. Cris, enviar solicitação. Já vai entrar. Oi, Cris. Alô! Eu acho que eu não enviei a solicitação, foi isso. Então, eu tinha uma solicitação aqui, eu estava aguardando, achei que já era para eu entrar. Ai, Cris, que bom. Boa noite para vocês. Oi, Edu. Boa noite para todos. Tudo bom, Cris? Tudo bem, Edu? E com vocês todos? Que bom ver todos aqui. Ô, Cris, eu dou sempre uns 2 minutinhos, tá? Uns 3 minutinhos, o pessoal vai entrando, tá? Sim. Mas olha, eu queria falar para você assim que, primeira coisa, é um super prazer. A gente da Clínica Movimento, você sabe que a gente estava louco para te entrevistar. A gente tentou, né, Edu? Edu? Eu agradeço demais, viu? Demais, Imagina. demais. Porque, nossa, a gente queria muito falar sobre esses assuntos. A sua Sim. super especialização em família ajuda tantas pessoas, tantas famílias. E assim, é um assunto que a gente não tratou de uma forma tão... A gente não esmiuçou ainda a questão Sim. da família. E acho que a gente vai poder hoje trocar essa ideia, falar o que a gente pensa e de uma certa liberdade, porque a gente trabalha junto também, né, Cris? Exato. Então, Há 10 anos, né, Edu? Ô, Cris, 10 anos. 10 anos. Um pouquinho mais até, eu acho. Nossa, Cris, é muito tempo, né? Muitas Sim. experiências. Aliás, né? não, Edu, mês que vem, 11 anos. Você já estava na clínica antes que eu. Exato. Para mim, 11 anos. Nossa, então, praticamente um pré-adolescente. Sim, sim, com certeza, Edu. Ô, Cris, então vou fazer o seguinte: são 19h03, eu vou privilegiar as pessoas que já entraram e depois aquelas que ainda que não conseguiram entrar hoje nesse horário, vai entrando aos poucos e amanhã fica no IGTV. Tá? Mas eu gosto sempre de privilegiar quem colocou esse horário na agenda e já chegou. Bacana, tá bom? Perfeito, então, pessoal, Edu. muito obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente recebe aqui a doutora Cristiana Renner, uma amiga, tá? Primeiramente uma amiga, tá? E a gente resolveu falar sobre um assunto que a gente intitulou, né, como Vamos tirar o videogame dos pais, né? Criando Sim. um futuro melhor para os seus filhos, tá? Então esse é o tema de hoje. Só que antes de iniciar com as primeiras perguntas, Cris, eu gosto sempre de passar uma mini bio, né? Um currículo com quem as pessoas, com quem a gente vai estar debatendo, conversando, tá? Doutora Cristiana Renner, ela é psicóloga, mestre em psicologia pela USP, tem doutorado em ciências pela Unifesp, atuante na clínica Cristiana Renner, atua na clínica Arthur Guerra, trabalha, atende no Hospital Sírio-Libanês, aqui em São Paulo, e voluntária da OSC Projeto Ondas. Esse você vai ter que contar pra gente depois. Com certeza. Eu reservei um pedacinho da live
até pedir para a Tainá que está aqui me avisar, para não ter aquele susto, eu estou voltando 2 minutos. Eu quero saber o que é o projeto Ondas da OSC depois. Agora OSC, até eu já falo, Edu, é um nome atual para as ONGs, né? Não se chamam mais ONGs, agora nós chamamos de OSC. Eu acho que é organização da sociedade civil, talvez, acho que não. A Bia vai brigar comigo, mas a gente não usa mais o termo ONG, é OSC, pronto. Pronto, isso para mim já é uma novidade, já é um ganho no dia de hoje. Então, se você quiser estar on, você não fala mais ONG. OSC. É um trabalho voluntário que, aliás, está começando agora, mas a gente fala no final. Guarda aí, Cris. Tá? Então vamos lá. Cris, me fala agora, tá? Por que esse tema? Tirar o videogame dos pais. Não está errada essa frase? As pessoas mandaram mensagem para mim. Você escreveu errado lá, arruma lá. Vou repetir, tá? Tirar o videogame dos pais. Por que essa frase, Cris? Perfeito. Bom, primeiro que a frase é ótima e é sua. E eu achei... eu só estava pegando o relógio aqui. Eu achei ótimo. A gente, no nosso trabalho pré-live, né? A gente, enfim, faz um trabalho para alegrar todo mundo. E eu achei muito boa, porque a ideia, Edu, tem 2 ideias aí, né? A primeira as pessoas falaram, e os pais que jogam videogame? Tem uma amiga da natação que falou, Cris, o nosso problema é o celular, né? Só que, na realidade, tem uma frase que eu acho muito boa, que é que a solução está nos pais. Por isso que a gente precisa tirar o videogame dos pais. Isto é, observar se os pais estão com algum hábito inadequado que está piorando a qualidade de vida. Peraí que o celular está caindo aqui do tripé, só um minutinho, para a gente não ter o problema durante a live. Então, assim, a gente prestar atenção na questão da qualidade de vida, o que está acontecendo na vida dessas famílias. E, em seguida, olhar para os nossos filhos e vermos se tem algum erro, alguma questão de mau hábito na vida deles. Sim. E, na realidade, eu costumo dizer, a solução está nos pais, não é o problema que está nos filhos, porque senão a gente fica problematizando muito, né? E daí a gente quer, na realidade, saber onde que está a solução. Então, a solução está nos pais. E a gente precisa realmente olhar como está a qualidade de vida desses pais, né? Cris, que sensacional essa ideia da solução. Simplesmente seu barco está indo numa direção, né? E a sua bússola, ela vai para o outro lado, que é a solução. Vamos falar sobre solução, ao invés de falar sobre problemas? Exato. É isso, Edu. É isso. Edu, nós que somos pais, você é pai, eu sou mãe, tem muitos pais e já vem com essa questão sempre frequente da culpa, né? Eu lembro de uma pessoa que eu ouvi já há muito tempo, ela falou, então, quando nasceu meu filho, nasceram 2, não era gêmeos, nasceu meu filho e o meu sentimento de culpa, né? Fiz errado e eu nunca esqueço essa frase, eu falo, nossa, isso é muito pesado. E, na realidade, eu sempre falo o oposto, né? Na 99,9% dos pais, né? Porque às vezes tem pais maldosos, mas como a grande maioria não nós não temos culpa, porque o que a gente faz é o que a gente tem de melhor para dar naquele momento, né? A gente não faz com a intenção de maldade, a gente faz com a intenção de melhor, então não há culpa. Então, a gente precisa realmente pensar em solução. O que os pais podem fazer para melhorar? E vai ter um momento que a gente vai errar, vai fazer errado. Mas não é porque queria fazer errado, é porque não sabia o melhor caminho, né, Edu? Exato. Até porque a gente está falando que o substrato dessa relação é o amor, né? Exato. Então, a gente está falando de inteligência, de nada. A gente tá falando, o substrato é esse. Mas a gente erra. Erra com amor também. Né? Erra e somos seres humanos e tem o dia do mau humor, tem o dia do cansaço, pandemia, ninguém aguenta mais, né? E eu costumo dizer aqui que assim, cada dia é um dia, vamos começar tudo de novo, né? Ontem mesmo foi um momento, não, para tudo, vamos começar tudo de novo e a gente precisa se dar esse direito, né? Porque senão a gente fica sempre em dívida, não, o dia foi ruim, já não deu certo, não, brigou, deu errado, ficou muito bravo, berrou, tá, pede desculpas, vamos começar tudo de novo. Isso dá uma sensação de liberdade, de esperança também, né, Edu? Nossa, Cris, sensacional. Gostoso ouvir isso, viu? Ô, Cris, eu entendo quando você fala isso da solução. Gosto disso daí, acho que é muito fácil de entender, alivia, tá?
Então, o que eu queria te perguntar é assim, você acha que na atual situação que a gente está vivendo, né, de uns 8 anos para cá, que a coisa começou a ficar mais esquisita e menos Sim. compreensível, né? Que está faltando um pouco mais de abraço, um pouco mais de beijo Puxa, no filho, um pouco mais de cosquinha na costela, que até às vezes é machuca, isso. ai, entre pais e filhos. Puxa, Edu, Me com fala, Cris. certeza, com certeza. Tira a tela da frente, né? Eu sou super fã do fim de semana sem tecnologia, né? Tira essa tela da frente, pelo amor de Deus, né? Só agora que a gente está conversando, mas eu adoro. Teve uma vez, eu fiz uma palestra há muitos anos que se chamava O Beijo de Boa Noite. A gente às vezes esquece ou não dá muito valor, né? Mas isso faz tanta diferença, né? Então, às vezes os pais se cobram muito, eles acham que tem que chegar em casa, tomar banho, deitar no chão, jogar o War, ou fazer uma brincadeira com, né, panelinha com uma criança pequena de 1 hora e meia, depois tem que jantar, tem que interagir, tem que falar uma coisa interessante, tem que ensinar duas palavras de uma nova língua, aí tem que pôr para dormir e contar uma história. Não vai dar, né? Não, não existe isso no nosso mundo, né? Então, assim, um beijo de boa noite faz toda a diferença. Né? Ah, mas a minha mãe sempre conta história e hoje não deu para contar história. Hoje não dá para contar história, mas é o olho no olho, é o que você falou, é o abraço. Né? Eu falo muito para os Pode pacientes, cobrir de ó. beijo, Cris, ou tem Ah, por alguma regra favor, que né? só são 10 beijos? Ah, pelo amor de Deus. Pode cobrir de beijo? Com Não, eu tô certeza, você é falando sério que criança. isso até comigo, sabe? Eu falo porque assim, eu sou esquisito. Eu mordo os meus filhos. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu mordo eles, sabe? Se eles estão Eu dando risada mordo e e estão eles adorando ficam doidos, cara. aquela farra, né, de rola na cama e tudo mais. Se tá bom para todo mundo, Edu, é para fazer com certeza. É aquela coisa que sai do regradinho, né? Que tem que dar um abraço. A Nanda Papa aqui dando risada da gente. Mas é isso, né? Não é assim, tem que dar um beijo, um abraço, agora acabou, não posso pegar no É, colo. Não, rola, né? Rola, dá risada. não tem Eu hora, né, falo. Cris? Oi? Não tem hora para fazer isso, tem? Não tem hora. Eu lembro Protocolo? alguém que tá. Alguém estava falando comigo semana passada e estava contando essa questão de ser grude demais, né? E eu acho assim, é uma questão de conversar, né? Olha, pergunta, né? Às vezes é o filho que quer ser grude demais com os pais também, né? Então, quando a gente não está gostando, a gente fala, ó, menos, né? Eu tenho 2 filhos, às vezes um filho quer ficar mais distante, fala, menos, não quero agora, né? Eu acho que é importante haver esse limite da família poder se comunicar. Agora, o que eu falo muito para os pais, homens, quando chegam em casa exaustos, às vezes do trabalho e tudo mais, e eu falo assim: você faz o seguinte, pega seu filho pequeno, deita no sofá, tudo bem, veja o Jornal Nacional, mas põe um som um pouco mais baixo, né? Veja o que você quiser, mas que seja mais ou menos adequado. Deita no sofá, põe seu filho na sua barriga e fica lá vendo o jornal, mas segurando seu filho. Deixa ele lá brincando com o bonequinho. Ah, mas eu não estou olhando no olho dele, eu não estou brincando com ele, mas ele está em cima da tua barriga, ele tem contato físico. Né? Você Tá, faz cosquinha na hora do intervalo. Né? Você tá. explica, filho, agora eu estou cansado. Né? Isso é contato, isso é gostoso. Né? Ô, Cris, eu acho muito interessante o negócio da rede, sabe? Da rede, aquela rede que não tem nada Sim, de tecnologia. Sabe? A tecnologia ali, ela não existe ali. Agora, uma coisa pessoal que eu vou dividir aqui com vocês é que os meus uhum. 2 filhos, eles sempre ficaram até hoje em rede comigo. Eu tenho pouquíssimo tempo para ficar com eles, Eu lógico. já até Mas vi vídeo. mas quando eu fico, essa coisa de poder ficar encostado, É, olha, eu acho que é uma relação ali, não sei explicar o quanto que produz de ocitocina, o quanto que, sabe, eu concordo, Edu. Eu concordo. segurança. E é curioso você falar da rede, porque a rede foi uma das coisas que me salvou na pandemia. E a nossa família, eu e os meus filhos, a gente ia para o final do dia para a rede ver o pôr do sol. E isso, assim, que coisa que é, né? E é o momento mesmo que você está mais próximo, que você relaxa, que você sai da tela, que você tem o contato físico, o balanço, né? Às vezes tem cachorro, tem gato, vai junto. Nossa. Ô, Cris, e daí com relação a essa dinâmica familiar, né, essa relação familiar, como que a gente cria um contexto realmente mais saudável
que a gente está falando aqui como se a gente não pode esquecer que a realidade nossa, das pessoas, hoje em dia a gente está trabalhando bastante, ou se não está trabalhando, mas vai trabalhar, as coisas vão voltar. Né? Como que a gente torna um ambiente familiar, né, mais saudável? Qual assim, o que você pode, na sua opinião, como que a gente deveria construir esse ambiente familiar saudável? Sim. Bom, Edu, tem uma coisa que é sempre presente nos temas das terapias com os meus pacientes, que é a necessidade de diminuirmos a nossa necessidade de controle. Então, assim, você está falando de relacionamento familiar, né? Então, o que eu vejo? Né? Eu vejo, e é uma coisa, infelizmente, é uma coisa mais da figura feminina, porque é uma questão cultural, né, das mulheres controladoras querendo tornar os lares lugares ideais, né? Ou mesmo, não só das mulheres, das famílias mesmo, aquela questão da falta de limites, a necessidade de controle e os problemas de relacionamento. Então, essa questão é uma questão que eu falo sempre, né? Então, a primeira coisa é, a gente não pode ficar falando o que o outro tem que fazer, porque não funciona. Então, é uma regra, isso é uma regra cotidiana aqui na minha casa. E a gente tem uma tendência... difícil isso. Porque é o que a gente quer, né? É tão fácil. A vida é muito fácil quando a gente fala para o outro, ó, você tem que mudar, né? Você tem que fazer isso. Mas é o que acontece nas famílias, né? As brigas familiares, relacionamento familiar, a gente chega, ouve o relato, não, porque o outro. E a primeira pergunta que eu faço é, bom, você está disposto a mudar? E qual mudança você está disposto a fazer? Né? Porque ou quando tem uma situação sem solução, buscar um olho de fora, um olhar de fora. Né? Então daí a gente vai para o segundo passo, que é um passo até interessante, que é a questão da organização das tarefas, entrando em temas de pandemia. O que é tarefa de cada um? Né, para a gente não ficar naquelas brigas, né? Eu fiz tal coisa, o outro não fez tal coisa, eu vou brigar, a casa tá um quer a casa perfeita, o outro não tá nem aí, daí vira um caos de novo. Mas aí eu tô falando mais dos problemas que existem no relacionamento, no dia a dia, entre os familiares, né? Então a gente sempre reclamando do problema do outro e pouco disponível para mudar. Agora, quando a gente pensa em família, eu costumo sempre falar que eu, por exemplo, tenho filhos adolescentes. Eu não sei o que são filhos jovens adultos. Vai ser um aprendizado quando eles forem jovens adultos, né? E a gente precisa estar aberto a isso. A gente precisa realmente saber o que está acontecendo, olhar o que está acontecendo e tentar buscar soluções. E são os pais que têm que buscar soluções. Né? Onde busca, Cris? Então, é profissional, né, Edu? Tem que buscar a solução profissional. Não dá para buscar, isso é uma coisa até que eu estava conversando com a Nanda hoje, a Nanda Papa, não dá para buscar a solução mágica, né? A gente tem que buscar um profissional que entenda do assunto, um especialista, né? Eu tenho, até hoje uma colega nossa estava perguntando sobre determinado caso que ela quer encaminhar o paciente, ela quer um especialista daquela patologia. Então, assim, a pessoa precisa buscar soluções, não tentar resolver o problema domesticamente, não aceitar, daí vem uma outra coisa que é importante, Edu, não aceitar o clima em casa ruim. Não aceitar isso. Se o clima está ruim, se está tendo briga repetida, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Às vezes é um profissional, é um psicólogo, né? É um profissional da área de comportamento, é um professor, às vezes é uma outra pessoa que está de fora que vai ajudar, às vezes é um amigo, o amigo ajuda também. Né? Mas o que a gente não pode aceitar, Edu, é achar que minha família é assim mesmo. Não é, vamos mudar. Vamos mudar a hora que for. Desculpa, Cris, desculpa. Não, é isso. Vamos mudar o momento que for, é importante mudar. E quem que toma essa atitude? A mulher, a mãe ou o marido, o pai? Tem essa regra ou não? Normalmente são as mulheres que buscam mais. Eu vejo, é mais comum a mulher buscar ajuda, né? Mas normalmente no casal, quem busca ajuda é o menos rígido. É aquela pessoa que não tenta controlar, isso que eu acho interessante. Tem uma cena, Edu, até uma aula que eu dei faz 15 dias, é uma cena do Dr. House, que é maravilhosa, maravilhosa. Conta.
que é a Curi, que é aquela diretora que tinha acabado de sofrer uma inspeção da assistente social que ia avaliar se ela podia ou não ficar com uma criança recém-adotada. E ela estava totalmente perfeccionista e super frustrada, porque ela teve que esconder uma fralda dentro da mala do trabalho dela, que a casa estava uma bagunça e tudo mais. E chega o colega dela, esqueci o nome dele, fofíssimo, e dá parabéns, porque deu tudo certo e tudo mais. E daí ela está totalmente frustrada, no auge da tentativa de controle e perfeccionismo. E daí ele olha para ela e fala assim, poxa, mas se fosse um homem no seu lugar, ele teria 2 assistentes e uma babá para cuidar disso. Ele não faria tudo isso sozinho, né? Então isso eu acho uma questão importante para a gente pensar, né? Não é para a mulher ser Mulher Maravilha, cumprir 8 tarefas. É para as mães e os pais dividirem tarefa com os filhos. Criança de 2 anos já pode ajudar em casa, a gente sabe disso, você sabe, eu sei. Né? E daí, normalmente, quem busca ajuda é o menos rígido, é o menos controlador. Legal. Né? Mas de maneira geral, não é uma coisa assim fixa. Agora, Edu, afeto, né? Eu falei muito de limite, de controle, mas o que a gente mais precisa mesmo é afeto, né, Edu? É o que você falou, é amor, é pedir perdão, é perceber que errou, né? Qual o problema de falar, filho, desculpa, errei, fiz errado, vamos começar tudo de novo. Bonito, Cris. Bonito falar sobre afeto, viu? Tá precisando mais, né? Porque quando tem o afeto, a gente perdoa, né? Exato. E não é menos valia você perdoar, sabe? Exato. Isso é muito bom. E as crianças Isso precisam aprender isso até entre irmãos, né? Exato. E dá alívio, Edu. Tem 2 coisas, né? O choro dá alívio, né? O choro alivia muito, né? Fisicamente. E o perdão também dá alívio, dá uma sensação, poxa, e perdoar dá alívio e ser perdoado também, né? Eu tô vendo a Paula aqui. Paula, querida. Paula! Que eu também estava aqui. Ai, beijo da Paula. Paula, querida, que delícia ter você aqui. Reunião clínica. Ai, que legal. Eu estava aqui também. Super beijo, Paula. Então, ai, querida. Ô, Cris, deixa eu te falar uma coisa. Vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, mas você tem a total aí para falar sobre isso. A gente você acredita assim que o exercício físico, o esporte, né, o exercício físico e esporte, ele é realmente uma ferramenta para o desenvolvimento socioemocional, socioambiental das crianças / adolescentes que se tornam jovens e depois adultos? Concordo, gênero, número, grau. Eu falar pessoalmente, aqui em casa a gente tem uma regra, escolhe o esporte que você quiser, mas não pode ficar sem. Né? Não dá, não tem como, né, Edu? Principalmente para crianças, e crianças pequenas, bebês começam nadando com os pais nas piscinas, né? As crianças pequenas, as crianças maiores, os adolescentes, então você começou pela questão social, então tem o contato, mesmo que seja um jogo de tênis, né? Mesmo que seja um esporte individual, então tem um contato social, um aprendizado enorme, um aprendizado com a competição, um aprendizado com a disciplina, né? O relacionamento com o técnico, que daí você fala melhor que eu, que tem um grande aprendizado. E tem essa questão da questão fisiológica. E as emoções? Aprende a lidar com as emoções, Cris? Aprende a lidar com frustração, né? Aprende a lidar com euforia, com adrenalina. E tem a característica antidepressivo natural, né? Antidepressivo do nosso corpo. Então, assim, eu acho que é um benefício. Tanto que todos nós, né, Edu, a nossa equipe, Arthur Guerra, profissionais da saúde mental, o que mais se falou no começo da pandemia faça abdominal na sala de casa, mas não pare de fazer, né? Ou retome, ou recomece, pega videozinho, né? Porque faz diferença, né, Edu? Ô, Cris, sabe que, por curiosidade, antes da live, eu dei uma checada no Google Trends,
né, para ver as tendências de um ano para trás para agora, né? E coloquei a palavra-chave assim lá, exercício físico em casa. Daí aparece várias coisas, mas coloquei esse. É incrível o salto que dá na linha do tempo em março. Começa em março, que abril. legal! Então, assim, quem quiser olhar o Google Trends, você coloca palavras-chave, você vai ver o que acontece. Eu vi que você fez isso, achei genial. O Cris, muito legal, porque as pessoas realmente, aquelas que acreditaram no que estavam se falando por aí sobre exercício físico, né, começaram a fazer. Né? Sim, então, sim. É uma ferramenta, né, Cris? De sócio É uma ferramenta. Eu tenho dois exemplos em casa. Como a gente não está com pacientes aqui, a gente conta um pouco da gente, né? Que eu acho que são bem interessantes. Vamos hierarquicamente. Primeiro, meu pai, olha que curioso, Edu. Hoje a gente entende o que é pegar um vídeo no YouTube e fazer uma atividade de 10, 20 minutos. Tem um nome, né, Edu? Eu não sei qual é o nome que se dá. Isso. Então, assim, meu pai, desde que eu me dou por gente, ele faz a chamada canadense, que são 11 minutos de exercício da Força Aérea Canadense. Tem uma tabelinha que você começa assim, você começa fazendo rotação de corpo, coisa assim, bem, levanta o braço, uma coisa bem suave. Edu, com 80 anos, ele fazia porque agora não está fazendo mais, mas flexão batendo palmas, tá? Com 80 anos. E ele ficou a vida inteira fazendo isso, né? Então ele se adaptou nesse tipo de exercício. Eu e minha mãe sempre achamos terrível, chatíssimo. Sempre achei chatíssimo, mas no começo da pandemia a gente fez. E o meu filho adorou. Então ele faz até hoje, né? Virou para ele, virou um hábito. Então não tem por que não fazer, né, Edu? Cris, as pessoas foram encontrando o caminho. Sim. O Cris, provavelmente quando a gente pensa na especificidade da coisa, né? Eu imagino assim que quando o seu pai faz esse exercício, ele tem liberação de algumas substâncias, glutamato, adrenalina, né? E ele achou a dose perfeita para ele, da intensidade e no volume perfeito para ele. Que para mim, pode ser que não dê o play que dá nele. Ou a satisfação que dá nele. Né? Não, eu concordo. Para mim também não dá. Mas para ele, mantém, né, Edu? Mantém um condicionamento de força, é uma mini, né? Mexe com alguns músculos, alguma coisa tem aí. Né? Tem um pouco de corrida no lugar, tem um pouquinho de aeróbio, enfim, você que é o especialista nisso, mas é lógico que a gente fala, né, Edu, a importância do esporte ao ar livre, a corrida, a natação, o vôlei, né, a bike, né? Tudo que a gente puder, tudo que primeiro for agradável para você ajuda muito. Né? Quando você acha o seu esporte, é bacana. Por isso que quando a gente fala de criança, Cris, daí você vai poder também debater comigo. Né? É legal falar o que você falou, no sentido de que, olha, você não precisa fazer bike, mas perpasse pelos esportes, sabe? Tenha Exato. Você não precisa ter uma performance precoce, né? Então, não precisa ser um cara que faz ginástica, uma criança que faz ginástica olímpica ou ginástica rítmica durante 6 anos. Deixa perpassar por todos os esportes. Quanto mais, melhor. Exato, Edu. Exato. Isso é importante para eles irem sentindo, né? A gente, por exemplo, foi fazer atividade de patinação artística. Eu estava com quase 40 anos e fui com os meus filhos criança. E foi um momento muito bom, que eu acho que isso é uma coisa que a gente conversou também, né, Edu? A interação do esporte na família. Então era assim, sexta-feira, final da tarde, então íamos todos para o Paineiras, a gente fazia atividade física com o Vini, que é um professor ótimo de patins, e daí eu era sempre o anjo, sempre fazia uma coisa bem básica, mas fazia nas apresentações, mas era um momento muito bom e misturava todas as idades, né? A questão daí é o prazer do esporte mesmo e tudo mais. Isso é super importante, faz toda a diferença na vida das pessoas, né, Edu? Legal, Cris. Ô, Cris, e além do esporte, já falando aí o gancho aí do cérebro, da estratégia de amadurecimento do cérebro e do intelecto das crianças, né? Crianças, adolescentes, pré-adolescentes, jovens, né? Cada cérebro ali tá de um jeito, né? Nessas fases. Né? Que outras estratégias você sugere para os pais para que a gente esteja aprimorando ou melhorando essa coisa do intelecto
e desse amadurecimento desse cérebro. Existe outras atividades? Sim, com certeza, Edu. Bom, tem uma que eu sei que você faz e que eu acho super importante, sou super fã também, que é o xadrez, Você joga, né, né? Cris? Oh, eu jogo, eu adoro. A gente Ai, joga aqui, aprendi com meu pai também. tá vendo? Adoro. Passa. As coisas boas passam de Passa, geração para geração. Tem que ficar. passa. Jogo com os meus filhos. Ah, eu acho assim, tem a questão dos jogos mesmo, né? Que seja o xadrez é sensacional. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais também do xadrez. Mas os outros jogos, né? War, jogo da vida, jogos de estratégia, baralho, né? Sim. Tem uma questão da estratégia. Eu brinco com a minha filha, Edu, ela tinha 3 anos, meu filho tinha 6, e a gente estava um dia no aeroporto e a gente foi jogar Uno. Ela ganhou da gente várias vezes, Edu. E Três passa. anos! 3 anos! Né? Então, assim, é gostoso, ela lembra dessa história, né? Então, essas questões do jogo, tem a história que a gente lembra, tem a interação, tem como que a gente vai lidar com essas emoções todas, né? E, de novo, não é o esporte, é um jogo, mas tem a habilidade cognitiva, tem o desafio, tem a frustração. Conta você um pouquinho, Edu, como que é essa questão do xadrez? Eu acho que é super importante. Ah, Cris, olha, eu vou contar, olha, eu vou contar uma coisa em primeira mão, pra você ver como que eu acho, como eu acredito na força que o xadrez tem, tá? Eu vou deixar Uhum. assim um pouquinho de lado a parte do exercício físico, que é suar, hiperventilar, tá? Vou falar do xadrez. O Perfeito. xadrez, ele é um co-irmão do exercício aeróbio na saúde do cérebro. Acho que Que isso é uma legal. palavra na saúde do cérebro e nesse elixir da juventude do cérebro. Por quê? Perfeito. Essas coisas começa muito quando criança e se não for cuidada, quando adulto causa problema, que é a impulsividade, né? Tomar uma decisão sendo impulsivo, sem planejar, sem ter estratégia, pode Perfeito. causar problemas lá adulto mais sério, mas para criança também causa problemas muito sérios, né? E no Sim. xadrez você aprende a domar esse rinoceronte que a gente às vezes tem. Eu falo que é rinoceronte porque eu tenho um Perfeito. rinoceronte dentro de mim que ele é, ai meu Deus, tenho até medo dele quando ele aparece. Por isso que eu faço xadrez. Todo mundo tem, Edu, é que a gente tem que domar, né? A gente se trata, né, Edu? Então, mesmo ensinando, porque assim, o ensinar é diferente de jogar, né? Quando eu estou ensinando, eu estou olhando você e as suas atitudes em cada decisão que você toma. E antes de Perfeito. você jogar comigo, a gente faz uma entrevista, conversa, você conta o que está acontecendo. Então, eu vou vendo como que isso vai aparecendo, porque o xadrez nada mais é do que a vida. Fica mais claro Perfeito. entender você através das linhas e jogadas do xadrez. E eu acho isso, é isso que a gente Perfeito. traz aqui para o paciente. E é Sim. interessante que eles mesmos, às vezes a gente para o jogo, sabe? Para ali e fala, me aconteceu tal coisa, eu soube fazer meu cavalo andar para trás. Falei, oh, que legal, cara. E como é que foi? Pô, foi bom, porque eu lembrei do xadrez, daquele jogo, que você Ah, comeu a minha rainha de um jeito tão besta da minha atitude que eu tive. Então isso é legal. Isso é é legal você muito. jogar com seu filho, porque você acaba entendendo. Cris, Sim. dentro de casa, eu faço que eu jogo com meu filho mais velho. Aham. E às vezes eu fico olhando, eu joguei, ele vai jogar, eu fico vendo os trejeitos dele. É isso. Cara, Você quando que eu conhece ia um ver isso? lado, Se não quando você fosse conhece um sentado lado do ali. seu filho, que você não conhecia, exato. Eu percebo isso também, é muito interessante. Sabe, um coçado do nariz estranho. Assim, quando que eu ia É, perceber, gente? Se não fosse aqui, na frente desse exato, xadrez. O professor vê exato. isso, porque tá com ele na escola, mas eu não tô mais na escola com ele. Então, a gente percebe isso, como que eles lidam, né, com esses desafios, com essas coisas e tudo mais. É, a questão eu acho, principalmente dos jogos, né, as meninas estão falando aqui do gamão e tudo mais, Pô, legal. é a questão da estratégia, né? Eu brinco, assim, teve uma época que eu falava muito que nas sessões de psicoterapia eu uso um pouco da estratégia do xadrez. Porque você ouve a história e daí eu começava a pensar, não, se for por aqui, é assim, se for por aqui, você pensa em 4 caminhos, né? Não, talvez esse seja melhor, não, esse não vai dar certo, porque vai ter uma rainha, ela vai comer minha torre, né? Então você
vai treinando isso. E esse raciocínio é super importante e ele é treinado mesmo, Edu. Ele vai sendo acontecendo mais, exato, mais rapidamente, né, Edu? Sim. Ô, Cris, vou até um pouquinho mais além, tá? Eu não trabalho com esporte de alto rendimento, não é isso. Meu trabalho é outro aqui na clínica, você sabe. Mas eu tenho um paciente que ele veio para mim, ele é atleta de mountain bike, né, que precisa ter uma tomada de decisão assertiva, né, uma leitura do terreno onde a roda vai passar muito rápida. Né? Conheço. Então, assim, a informação que me chega aos olhos e que vai ser decodificada aqui, ela precisa ser rápida e ela precisa ser certeira para minha tomada de decisão ser boa, para que ou eu não tomo um tombo, ou eu faço uma linha no single track melhor. Então, você vê assim, como você trabalhar outras habilidades, no meu caso é o xadrez, que é o que eu faço mais aqui, ajuda também em outras coisas, né? Com certeza. Gerenciamento de conflito. Com certeza. É aquela segurança da tomada de decisões na jogada do xadrez e daí voltando, né, na tomada de decisões do esporte. Né? Isso faz toda a diferença. E vice-versa também. Né? Essa questão dessas habilidades, né, desses treinos, eles são fabulosos, porque eles realmente ampliam o repertório. Ô, Cris, eu vou dar uma pausinha aqui, porque é o seguinte, toda semana a gente recebe as perguntas, né, de alguém que mandou. Às vezes eu leio 2, hoje tá faltando tempo, já estou avisando que tá faltando tempo. Então, eu vou mandar. Essa pergunta veio da Joyce, de Brasília, tá? Eu vou ler aqui direitinho, tá? Tá bom. Vou ler do jeito que ela mandou. Vamos lá, Joyce. Meu marido é um excelente executivo de uma multinacional. Um super provedor, imagino. Que provedor. Tenho orgulho dele. Porém, aí que começa. Sempre tem o porém. Porém, temos 3 filhos. Um de 13 anos e as gêmeas de 5. Acho que é de 5 anos. E as gêmeas de 5 anos. E percebo um grande vazio da presença paterna. Tanto para o mais velho, como para as meninas. Por favor, Edu, pergunte para a doutora Cristiana se ainda há tempo de fazer alguma coisa. Ixi, Cris, e aí? Obrigado, Joyce. Obrigada, Joyce. Essa pergunta é ótima. Eu acho que eu pensei em 4 coisas aqui. A primeira é que óbvio que dá tempo. Com certeza. Sempre dá tempo, né? Até o último dia da nossa vida dá tempo da gente pensar diferente, agir diferente, aprender e tudo mais. A segunda coisa importante é que vamos pensar da maneira que ela fez a pergunta. Eu tenho um marido que é provedor e tudo mais. Então vamos pensar. Se ele está ausente, esteve ausente até agora, ele tudo bem. Tem um fato que ela, mulher, né, um pouco do que a gente estava falando no começo da live, e detectou, está querendo cuidar. É o papel muitas vezes da mulher, cuidar do lar. Ela toma esse papel para si, às vezes sente uma responsabilidade importante. Mas também e isso que ele fez até agora já teve uma coisa importante na vida dos filhos, né? A gente não pode... É a história do copo cheio e copo vazio, né, Edu? Então tem um copo vazio, um pouquinho vazio aí da ausência paterna, mas a gente tem que pensar que os filhos tiveram um pai provedor até agora e tiveram... Aí tem uma outra coisa que eu acho muito boa. Tiveram um exemplo de um pai que trabalha fora, que ganha dinheiro, que foi bem sucedido financeiramente, espero que profissionalmente também. E o desejo dos filhos virem a trabalhar também pode vir disso. Então, tem muitos benefícios aí. A Joyce, isso é super importante, muito porque bom, a gente sempre tem que olhar o amplo, né? Quando a gente faz uma análise de uma família, a gente tem que olhar tudo, tentar, né? Tentar olhar o máximo de variáveis possíveis. A outra coisa é a seguinte, papel paterno, lógico que existe o papel materno e paterno, mas ele não é único. Às vezes é o motorista que vai ter papel de figura masculina, é o professor de educação física que vai ter papel de figura masculina. Às vezes vai ter uma ausência um período, mas depois vai ter uma presença enorme de uma figura masculina. Isso é uma coisa que não precisa ser, de novo, daquele jeito rígido, protocolar. Até pensando hoje nas novas famílias, né? 2 pais, 2 mães e tudo mais. A gente pode pensar isso
de várias outras maneiras, tá? Agora, sim, uma coisa que é importante, Joyce, não te conheço, mas falo de coração, talvez não para você, mas para outras mulheres, que a gente precisa tomar cuidado com esse olhar, porque esse olhar gera tristeza, pode gerar, né, uma hipótese, pode gerar tristeza, pode gerar uma ansiedade, pensando que os filhos estão com uma falta, e pode gerar uma necessidade de controle, de um vazio, e daí tem um problema, porque daí, pensando num estereótipo, é a mulher reclamando que o homem não está presente, a mulher querendo que o homem mude. Você entende, Edu? E daí a gente tem um problema. Super entendo, Cris. Super entendo. É importante a gente tomar cuidado com isso, né? Então tem coisas que eu falo muito, tem pacientes minhas aqui que eu vi, tem coisas que nós somos impotentes. Tem ausência, eu sou mulher, se eu tenho ausência da figura do marido, né, do pai dos filhos e tudo mais, não tem o que fazer, não, né? A gente tem coisas que nós não conseguimos mudar, a gente tem que admitir impotência, né? Agora, ver se isso pode ser mudado daqui para frente, pode ser reconversado. Agora, tem coisas que a gente precisa aceitar, Edu, né? Até porque Cris, ninguém vai ter... E às vezes, desculpe interromper, mas às vezes esse pode ser o momento, até na pergunta que ela fez aqui da live, para ela conversar com o marido. Será que não seria bom você aprender a tentar aprender novas formas? Que talvez não é a sua presença aqui dentro de casa, Exato. mas alguma forma de, talvez numa viagem, escolher um lugar onde esse lugar vai ser um lugar onde a gente pode estar mais presente. Perfeito. Lá, né, então, perfeito, Edu, é isso. Aí é uma solução, olha lá, tá vendo? É um homem dando uma solução. Então, vamos embora, vamos viajar. Vamos parar de ficar pensando na ausência, porque isso aí machuca, né? Essa questão da gente pensar o que faltou machuca. E, Edu, uma coisa que eu vou te falar, eu aprendi recente, viu, Edu? Não foi lá atrás, não. Toda família tem muito problema, Edu. A sua tem, a minha tem, a de todo mundo aqui tem. Todo mundo tem muito problema na família. Não existe família que não tem, entendeu? Tem, nossa senhora. É o então, tem e terá. E vai ter, exato. Então vai ter ausência da figura paterna, vai ter a mãe que é brava, vai ter a mãe que... vai ter tudo. Então vamos... Cris, alguns anos atrás, o meu terapeuta falou assim para mim, e isso foi um choque. Mas eu juro por Deus que foi um choque. E minha mãe tá aqui, então ela vai ouvir. Tá? A minha também. Edu, Edu, é o seguinte, vou te falar uma coisa. Não existe família Doriana, Edu. Aquilo foi um choque para mim. Se você perguntasse naquele ano que ele falou isso, qual foi o maior choque? Foi esse. Pois é. Eu não sei de onde que veio, né? Eu tenho 40 e poucos anos, então eu vi a família Doriana. Né? Exato, exato. É isso, Edu. Eu acho que é bom a gente desconstruir isso, né? E não é nem meio Doriana, né? Se você pedisse para eu falar, eu vou falar, toda família tem grandes problemas. Óbvio que tem. Porque todas as vidas têm grandes problemas, né, Edu? Legal. É lógico. Cris, legal. Queria aproveitar isso que você está falando também e falar sobre o enriquecimento ambiental. Eu tenho uma das coisas que eu tenho lido bastante, ouvido falar, tanto do pessoal mais da área da psicologia e psiquiatria, como o pessoal da área da biologia molecular, da biologia, lá, o pessoal que está na USP, lá na parte de química, né? Então, a gente tem lido, ouvido falar sobre essa coisa do enriquecimento ambiental. Então, exercício físico, xadrez, terapia, música, silêncio, né? É uma coisa importante, é um fator de proteção dentro do contexto da saúde mental. Tá? Agora eu vou falar, eu sou presbiteriano, nasci dentro de uma igreja presbiteriana. Né? Tá. Eu queria saber, né, independentemente de qualquer religião, independente, não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Né? Perfeito. Cris, qual a importância da espiritualidade para você? Número 1, é a maior importância de tudo. E eu falo isso também para os meus pacientes. Eu uso muito na terapia a questão da espiritualidade. Eu uso cientificamente, mas você perguntou para mim, eu sou super religiosa, né? Eu não vou falar religião, né? Até pensando nessa questão,
que você colocou da espiritualidade. Você sabe, né? Você conhece, mas eu não quero carimbar. Mas eu sou extremamente religiosa. Eu tive uma formação diferente, né? Eu tive uma formação, eu digo, no sentido da religiosidade leve, né? Então, para mim, o Deus é amor, é perdão, é leveza. Para mim, a vivência da espiritualidade, ela justamente pela espiritualidade que eu acho que eu consigo um pouquinho, né, fazer essa coisa do vamos começar tudo de novo? Vamos começar tudo de novo? Vamos fazer uma oração? Vamos pedir para que a gente consiga isso, né? E assim, tem pessoas, tem os ateus, a gente respeita, né, essa questão, mas o que eu vejo na minha prática clínica, e até tem um trabalho lindo da Zila Sanches, da Unifesp, é que quando as pessoas têm uma espiritualidade, uma crença, né, você é presbiteriano, eu tenho a minha religião e muitas pessoas, cada um tem a sua, eles vivem uma melhora, quando buscam terapia, eles têm uma melhora, uma evolução na terapia de alguma maneira um pouco mais rápida ou mais fácil, vamos dizer assim, quando há uma espiritualidade, uma crença. Por quê, Edu? Vou dar a resposta científica. Porque eu estudei muito isso. Como você pode usar... Cris. Eu adoro. Como que você pode usar a espiritualidade dentro da sua prática clínica, sem, de forma alguma, entrar num contexto de indução do seu paciente para alguma coisa, tanto que eu não estou falando minha religião, e eu pergunto a religião dos pacientes, eu pergunto se eles são religiosos, se eles têm espiritualidade, eu não pergunto qual, não preciso saber qual. Mas, assim... Como que a gente consegue fazer a junção da ciência com a religião dentro da terapia? Isso tem um monte de artigo científico que justamente sugere que os profissionais façam isso, porque as pesquisas comprovam que enfim, os pacientes acabam respondendo de uma maneira melhor. E eu tenho uma explicação que eu adoro, porque a minha formação na área de dependência de álcool e drogas inicial foi dentro de grupos de alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos, que foi onde eu fiz o meu mestrado, né? E eu aprendi muito 12 passos, o meu terapeuta, o Carlos Barcelos, é especialista em 12 passos, e tem os 3 passos, né? Primeiro, segundo e terceiro, que são os 3 mais importantes. Sim. Então, primeiro passo, eu não consigo. Segundo passo, alguém consegue. Terceiro passo, se eu deixar. Ninguém está falando de religião aqui, né, Edu? Sim. Primeiro passo, eu não posso. Tem coisas que a gente não consegue, que a gente falou aqui nessa nossa live hoje. E a gente tem que aceitar, né? Mas se eu tenho uma crença num poder superior, segundo Alcoólicos Anônimos, né? Alguém pode, a crença que a gente tem. Mas o terceiro passo é a entrega, que é aquela parte do se eu deixar. Isto é, que é sair do controle. Que é aquilo que a gente falou aqui também hoje, né, Edu? Sensacional isso. Isso é sensacional, isso até arrepia. Edu, eu sempre aprendi isso na Clínica Vitória em 2005, 2006, quando eu comecei a trabalhar nessa área. Eles falavam assim, se você aprende os 3 primeiros passos, você pode fazer sem ter dependência nenhuma, né? Sim. Você consegue fazer mudança na sua vida, mudanças enormes, tanto que os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos são dos tipos de tratamento com maior eficácia no mundo, né? É lindo isso, né? E eu acho que, tirando a Bíblia, é um dos 4 mais traduzidos no mundo. Perfeito. Exato. Porque é um manual pequeno, mas que ele tem uma significância absurda. Exatamente, Edu. E daí, Edu, assim, a questão para mim, né, a espiritualidade, assim, se eu pensar nos últimos 2 anos, eu vivo a minha espiritualidade de uma maneira completamente diferente do que dos últimos 5 anos, que é completamente diferente do que dos últimos 20 anos. É impressionante como a gente vai mudando. Né? Eu faço perguntas, tem coisas que eu não sei, eu preciso de uma luz, né? E eu pergunto, e de alguma maneira eu sinto que vem uma resposta. Né? Não vou entrar aqui em análises esotéricas, né? Mas a gente precisa, quem tem vivência espiritual, né, ter essa conexão. Né? Isso é muito bom, é muito bom. Ô, Cris, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Amei a sua resposta. Nossa, eu tô... que legal.
A gente está com um abuso de telas aí, sabe, Cris? A gente cada vez está vendo mais isso, né? Saiu um documentário no Netflix aí muito bacana também, né? Isso. Me fala uma coisa, assim, eu acho que até tem a ver um pouco, eu acho que até na minha rotina também, eu tenho que ficar me policiando. Ah, eu também. Quanto que esse abuso de tela, né, impacta na higiene do sono da família, Ai, Edu, que pergunta boa. Ou alguma dica? Conta pra gente, Cris, por favor. Não, eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu estava falando assim, ela estava falando, estuda de manhã, estuda à tarde, estuda de manhã. Eu falei, põe para estudar à tarde, porque os seus filhos, os nossos filhos precisam dormir, né? Boa! Não, o sono, Edu, né? Equilíbrio emocional, né? E a questão das telas atrapalha. Então, telas e sono. Basta colocar no Google, higiene do sono, né? Tem uma série de orientações. 2 horas antes da gente dormir, a gente tem que desligar as telas. E daí eu vou falar uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria falar. 2 horas. Às vezes eu tento colocar num jeito mais real, 1h30, né? Eu normalmente desligo 2 horas, né? Eu coloco o celular no modo não perturbe, os favoritos, família, urgências, telefonemas eu recebo, WhatsApp nem pensar. Por isso que eu falo tanto para os meus queridos pacientes, não mandem o WhatsApp porque eu não vou ver, né? Urgência, telefone. E eu falo, veja a televisão, nunca imaginei que eu ia falar isso, né? Mas é lógico que o livro é muito melhor, né? O livro é muito melhor. Eu digo que o livro ajuda na questão, eu acho que ajuda na questão do sono, porque você afunila aquele monte de pensamento numa história, e isso te ajuda a induzir o sono, fora que é um hábito maravilhoso. A televisão melhor também, porque você foca num assunto, mas sem o controle remoto mudando, né? Sim. Foca numa tela. Mas o ideal para a higiene do sono é desligar as telas 1h30, 2 horas antes de dormir. E outra coisa, Edu, né? A primeira coisa que as pessoas fazem é pegar o celular de manhã. E eu falo, principalmente para as crianças, que nem deviam estar com o celular na mão, né? Jovens, adolescentes, eu falo, gente, quando a gente acorda, a gente tem o sonho que acabou de sonhar, tem o que a gente vai fazer no dia. Não deixe o celular mandar nos seus pensamentos de manhã, né? Tenha você a criatividade de escolher o que você vai pensar de manhã. Então, não abra o celular de manhã, né? Eu falo para os meus pacientes, acorda, vai fazer esporte, ou vai tomar café, abre o celular depois. Né? Compra rádio relógio, não deixa o celular no criado mudo, né? Vou comprar, Cris. Vou comprar mesmo. Eu comprei. Vou comprar. Funcionou? Funcionou? Funcionou super. Lá em casa a gente brinca que põe eles para dormir na sala. Ninguém dorme com o celular no quarto, né? No máximo no hall dos quartos, assim, fora do quarto. Se tocar de noite a gente vai ouvir. Mas eu acho que o celular no criado mudo, você olha, não sei se eu sou única, eu duvido que eu seja única, né? Basta aqui o dilema das redes, a gente vê. O celular está lá no criado mudo, você olha o celular, você vai pensar, mas será que eu respondi aquela mensagem? É horrível isso, Cris. É horrível, né? O celular está lá longe, acabou. Horrível. Né? Ô, Cris, e pode desligar o Wi-Fi da criança? Da criança não, do adolescente? Mesmo que ele faça birra. Ó, eu te odeio, vou te odiar o resto da minha vida. Adoro. Adoro aqueles bilhetinhos, né? Que os pais põem. Se você tirar tanto na prova, eu te dou a senha do Wi-Fi, né? Lógico, Edu. Pode, Cris. Edu, eu não... dependenciadeinternet.com.br é um site do Cristiano Nabuco, da turma da USP. Super importante, tem todas as dicas lá, dependenciadeinternet.com.br. Eu acho que até 3 anos de idade é indicado que as crianças não tenham acesso às telas. Eu acho que até as 3 anos de idade não tem que ter tela nenhuma, né? Televisão no máximo. Dos 3 aos 8 anos, 10 anos, 1 hora por dia, 1h30, pouquíssimo. Né? Instagram, Facebook, depois dos 13 anos e por aí vai, Edu. Tem uma série de orientações. Ótimo, Cris. Para tirar. E se eu tirar o celular do meu filho, ele vai berrar, ele vai gritar. Ele vai no primeiro dia. No segundo dia não vai mais. Só que você tem que tirar firme, com segurança, sabendo o que você está fazendo. Olha, eu vou tirar porque isso é para a sua saúde. Né? Não tem opção. Cris, mas vai dar conflito, hein? Você sabe. Vai dar conflito, mas... Quando os pais vão com segurança,
né? Vamos lá, saiu a vacina, vão todo mundo sair para tomar vacina. Ah, eu não quero tomar vacina. Não tem opção, vai tomar vacina. Né? Tem coisas que a gente não tem opção. Vamos sair, vamos pegar o avião. Ah, não, eu não quero pegar o avião agora. Não, não tem opção. Então, essa frase do não tem opção, ela entra em várias situações. E os pais precisam usar, não, agora não tem opção. Né? Hashtag inegociável, é isso, né? Inegociável, perfeito. Ótimo, ótimo, Cris. No primeiro dia é ruim, viu, Edu? Depois eles entendem, tá? Isso é importante falar. Eles são inteligentes, né? Eles percebem a segurança dos pais. Agora, se os pais estão inseguros, aí eles vão fazer manha. Tá. Ô, Cris, a gente tem 5 minutos, dá tempo de falar bastante ainda, tá? Tá. Eu não gostaria de deixar de fazer essa pergunta para você, tá? Então, por isso que eu quero fazer essa pergunta. Qual a importância para você, em particular, do exercício físico? E, por favor, conte para nós aqui desse projeto maravilhoso do surf na sua vida. Por favor, conta, porque eu quero saber em detalhes isso. Qual a importância do esporte, que legal! Né? E esse projeto do surf, pô. Isso é uma novidade, viu? Até essa semana a gente teve novidade. Bom, o esporte sempre fez parte da minha vida inteira, né? Eu me vejo desde pequenininha, na natação, depois eu fiz inúmeros esportes. E cada esporte me ajudou numa fase da vida. Eu sou nadadora já há 20 anos, lá no Paineiras. Tenho a Inês e o Danilo, que são os meus técnicos, que eu amo de paixão. E a natação me traz equilíbrio emocional, me traz disciplina. A gente tem uma equipe que é uma família, Edu, é uma coisa linda. Então, eu acho que tem a questão da psicologia do esporte que eu estou estudando agora, né? A disciplina que você tem que ter para lidar com as situações mais difíceis, das provas, habilidades, enfim. Faz a Cris aqui, da nossa equipe querida. Então o esporte eu acho que tem papel fundamental em desenvolvimento do ser humano, né? Sem dúvida. Tá. Agora o surf, Edu, rapidamente. Há 10 anos eu comprei uma prancha, para ver, né? Vivência com os filhos. Eu comprei uma pranchinha de Morey Bug para o meu filho, para minha filha no dia seguinte. Ela tinha 3 anos, ele tinha 6, não, um pouquinho mais. Ela tinha 6, ele tinha 9. E a gente foi para o mar, e daí eu achei aquilo tão legal, eu comprei uma para mim. Isso faz 10 anos. Só que desde lá, a pranchinha de banca de jornal, ela foi melhorando. E a gente começou a fazer viagens assim, sempre levando a prancha de Morey Bug. Eu fui me apaixonando pelo esporte. Pelo esporte, pela trip, né? Que é a viagem. Pela vivência com os filhos. E quando meus filhos falaram, eu quero surfar, o meu coração batia de alegria. Daí a gente começou a fazer bate e volta para o Guarujá. E daí era um programa em família maravilhoso, que é super perto, a gente adorava. E daí depois, num dos bate-voltas, e inclusive um dia eu também estava aqui na casa do meu cunhado, uma amiga minha, Carol, não sei se ela está aqui, acho que ela está aqui, ela falou, Cris, está lá no mar o Jojó de Olivença. Olha! E daí eu falei, oi, daí é o Jojó de Olivença. O Jojó de Olivença é um super campeão de surf, né? Foi 11º no mundo. Ele foi um ícone, né? Do surf, da revista Fora Fluir. que, exato, fora que é uma pessoa super especial, né, de uma índole maravilhosa. Ele, a mulher dele, Adriana, eles montaram uma ONG, já tem quase 20 anos. E daí eu conheci o Jojó no mar, né, pegando onda. E daí eu falei, eu acho que eu vou dar uma palestra lá. Bom, Edu, aí eu sinto que é caminho de Deus, né? Eu pensei em dar uma palestra, daí a gente foi conversando, eu fui me apaixonando. A gente foi vendo o que eles fazem. Eles fazem um trabalho com as crianças das comunidades. Então, as crianças vêm para o Projeto Ondas, que é uma casa que fica na Praia da Enseada. E eles dão lanche, dão um apoio pedagógico na escola, no contraturno da escola, e levam para o mar para surfar. E daí a ideia não é formar campeões, né? Mas a ideia é mostrar que o surf transforma. E, Edu, essa semana eu vi pela primeira vez as crianças no mar, porque eles estão retornando agora às atividades. Nossa, Edu, fiquei com lágrima nos olhos. As crianças pequenininhas em cima da prancha. É lindo demais. Então, daí eu fui me apaixonando. Desculpa. Parar. Porque eu tenho 50 minutos. 50 minutos não, tenho 40 segundos. E eu queria que você deixasse uma mensagem, pode ser nessa sua linha aí de pensamento. Desculpa, tá? E muito obrigado já pela sua presença e de vocês. Cris, encerra a nossa live. Tá, em 30 segundos. Edu, eu acho que começa com o que a gente tinha falado, a questão do esporte, como isso muda as nossas vidas,
mas principalmente a família e a espiritualidade, a nossa crença em Deus. Eu acho que são as coisas que fazem toda a diferença na nossa vida. Obrigada, Elas estão Edu. juntas, elas andam juntas, né? Elas andam juntas, com certeza. E que delícia ver todo mundo aqui. A gente não comentou, Também. mas foi muito bom. Cris, muito obrigado. Vai cair, tá? Eu queria fazer Beleza. muito mais com vocês. Obrigado, pessoal, pela Foi sexta-feira com a muito gente aqui. bom.